Hey everyone, it's me, Drew Afwalo, host of the Comment Section Show. Come join me and one of my iconic special guests every week on the show as we dive into the dreaded comment sections of our tagged videos and take down the most terrible men on the internet, period. Somehow, they won't go away no matter what I do, no matter how incredibly awful and mean I am to them, but I don't mind doing this work. In fact, if I'm being honest, I think it's God's work. So make sure y'all follow me on Spotify or wherever you get your podcasts for new episodes every Wednesday. This podcast brought to you by Ring. With Ring cameras, you can check on your pets to catch them in the act. Izzy, drop that. Or just keep them company. Aw, I'll be home soon. Make sure they're okay while you're away. With Ring. Learn more at ring.com/pets. Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A amiga imaginária das minhas filhas. Olá, meu nome é Glória, tenho 29 anos e eu sou mãe de duas meninas. Márcia, de 6 anos, e Sara, de 9. E eu gostaria de relatar a vocês o que aconteceu conosco quando nos mudamos para a nossa nova casa. Tudo começou bem. Tínhamos comprado uma linda casinha. Era uma dessas casas dos sonhos e éramos uma família tipo comercial de margarina. Um pai, uma mãe, 2 filhas, um cachorro e 2 gatos. Assim que nos mudamos, a minha filha mais nova começou a não se sentir bem no local. Ela não queria entrar na casa e quando ela finalmente entrou, chorou e me falou que estava com frio. Enquanto isso, um dos meus gatos, a Peluda, também tinha medo da casa. Agia de forma estranha e ficava muito tensa quando estava lá dentro. Mas eu simplesmente ignorei o comportamento dela e esperei que passasse. Depois de 2 semanas em um hotel e com os bichos da família em um canil, nós finalmente terminamos de mobiliar a casa e ela estava simplesmente maravilhosa, até melhor do que antes. Ela estava linda por dentro e por fora, mas tinha uma coisa que me incomodava. Era uma sensação estranha quando eu ficava sozinha em casa. Mas eu ignorava isso, o melhor que eu podia, porque talvez eu não quisesse acreditar que tivesse algo de errado com o local. Numa noite, pouco depois de termos nos mudado definitivamente, eu estava colocando a Márcia, minha filha mais nova, para dormir, quando ela começou a chorar. Aí eu perguntei, o que foi, querida? Ela estava chorando como se tivesse algo sério a incomodando, e ela não era de chorar fácil, não. Aí ela me respondeu, eu não quero ficar no meu quarto, mãe. O Matheus pode voltar. Eu fiquei confusa ouvindo isso, porque ninguém na nossa família inteira se chamava Matheus. E não conhecemos ninguém com esse nome também. Aí eu perguntei, quem é Matheus, querida? E ela só ficou olhando para mim, sem dizer uma palavra. Aí depois de alguns minutos, ela falou sussurrando. Matheus é o homem alto que vem no meu quarto toda noite e me assusta. E então ela começou a chorar de novo. Só que agora ela estava aos prantos. Eu não quero dormir no meu quarto. Ela gritava. Aí eu comecei a ficar cansada com aquilo e falei que era para ela fechar os olhos e tentar dormir. Mas ela não se acalmava e começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz e desci a escada. A Márcia ficou berrando lá em cima com toda a força, até que meu marido resolveu subir para ver o que estava acontecendo. Depois de algum tempo, o meu marido desceu a escada com a Márcia no colo, que ainda chorava, e falou. Querida, acho melhor você ver isso. Nessa hora eu pensei que a Márcia tinha aprontado alguma coisa, que tinha jogado os brinquedos dela pelo quarto, como ela costumava fazer quando estava brava. Mas não. Quando eu entrei no quarto, eu quase desmaiei. A parede estava toda arranhada e escrito com os arranhões. Quer brincar, Márcia? A Márcia não sabia escrever ainda. Eu acordei a Sara e nesse dia fomos dormir em um hotel perto de casa. Aí no dia seguinte, chamamos um padre para abençoar o local. E depois disso, tudo ficou calmo,
Nada de estranho aconteceu de novo, até que a Estela apareceu. De vez em quando, a Márcia arranjava algum amigo imaginário. E a Sara, minha outra filha, ficava provocando a Márcia por causa disso, até que esses amigos imaginários desapareciam. Mas dessa vez foi diferente. Eu estava no meu quarto lendo um livro quando eu ouvi a Márcia falar as palavras que eu nunca vou esquecer. Oi, Estela. O meu nome é Márcia. Toma, você pode brincar com a minha boneca. A Márcia falou isso na voz mais linda e alegre que eu já tinha ouvido ela falar. E eu simplesmente pensei que fosse só mais um amigo imaginário dela. Depois de mais alguns minutos ouvindo a Márcia brincando com essa amiga imaginária, eu ouvi a Sara entrando no quarto da Márcia. O quarto dela ficava ao lado do meu, então eu ouvia perfeitamente o que as duas conversavam. Oi, Márcia, a Sara falou com uma voz provocadora. Quem é a sua amiga? A Márcia ficou quieta por alguns instantes e então falou. Essa é a Estela. Ela é legal. Quer brincar com ela? Na hora eu vi que ia dar confusão. A Sara era bem malvada com a irmã dela e eu já estava pronta para separar mais uma briga. Mas você não imagina a minha surpresa quando eu ouvi a Sara dizer. Tudo bem. Oi, Estela. Eu tenho uma caixa de joias que um amigo me deu. Você quer ver? Eu fiquei em estado de choque. A Sara nunca se juntava nas brincadeiras da Márcia. Isso acabou me dando um frio na espinha. Com o passar dos dias, Estela fez a sua presença ser notada. A Márcia e a Sara brincavam por horas a fio com a Estela, só parando para comer e ir ao banheiro. Sempre que as garotas desciam para o café da manhã, almoçar ou jantar, a Estela parecia segui-las, pois os nossos animais de estimação corriam e se escondiam, e o cachorro rosnava, e os gatos se arrepiavam, coisa que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato na mesa para a Estela. Eu e o meu marido deixávamos porque tinha 2 lugares vazios na mesa e elas ficavam contentes. Elas adoravam a Estela, mas estávamos começando a ficar preocupados. Essa Estela parecia estar tomando o controle da vida das meninas. Elas não faziam mais o que gostavam de fazer nas férias. Até tentamos separá-las, mas essa Estela sempre voltava. Eu realmente achava que a Estela era somente uma amiga imaginária. Até que certa vez passamos o dia fora de casa, em um parque de diversões. As garotas adoraram, mas quando voltamos para casa, a cozinha estava uma bagunça. Os bichos da família estavam todos escondidos, como se estivessem aterrorizados. Tinha pratos quebrados no chão, água, refrigerante, comida por todo lado. E até um garfo e 2 facas fincadas na porta da cozinha. Isso nos assustou, mas o pior ainda estava por vir. As férias acabaram e as garotas voltaram para a escola. Isso irritou muito a Estela. Eu e meu marido ouvíamos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa e as garotas na escola. Também ouvíamos sons de alguma coisa arranhando o chão quando o cachorro e os gatos estavam no quintal. E às vezes ouvíamos até gritos, mas não era grito de medo, era grito de pura raiva. Então, em uma segunda-feira de manhã, o meu marido saiu para o trabalho mais cedo e eu estava preparando as meninas para irem à escola. As 2 estavam com uma expressão muito sombria e não falavam nada, e os bichos estavam com um comportamento muito estranho. Eles se recusavam a entrar em casa, só ficavam no fundo do quintal. Depois de um tempo, eu já não aguentava mais aquilo, e eu perguntei qual era o problema. De repente, as 2 começaram a chorar. A Sara conseguiu falar entre os soluços, algo que me deixou em pânico. A Estela não quer deixar a gente sair. Então a Márcia falou, chorando mais que a irmã. Ela falou que se a gente sair, ela vai fazer alguma coisa de muito ruim com todo mundo. Ela disse que a gente tem que ficar com ela, porque mandamos o Matheus embora. Isso foi a gota d'água. Eu não podia ficar mais naquela casa. Eu peguei os gatos, o cachorro e as minhas filhas. E enquanto estávamos saindo, ouvimos um barulho ensurdecedor, que parecia uma batida de carro, ecoando pela casa inteira.
As garotas começaram a gritar em pânico e os bichos se encolheram. Se eu não tivesse colocado as coleiras neles, eles teriam fugido. Parecia que eu estava em um filme de terror. Saímos correndo e fomos para um posto de gasolina ali perto. E eu liguei para o Beto e expliquei tudo o que tinha acontecido para ele. Depois desse dia, nunca mais voltamos para aquela casa. As minhas filhas ficaram tão assustadas com essa história que dormiram comigo e com meu marido e os bichos todos juntos no mesmo quarto por quase 3 meses. E só conseguiram se recuperar com a ajuda de um psicólogo. O meu marido e eu fomos para uma igreja para arranjar um padre para abençoar a família inteira. E graças a Deus, nunca tivemos nenhum encontro paranormal desde então. Os nomes das pessoas dessa história foram trocados para guardar a privacidade da minha família. Relato do site casafantasma.org, enviado pela Glória de São Paulo. Insônia. Em 1983, me mudei para um apartamento em que um dos quartos tinha vista para o Cristo Redentor e o outro tinha vista para os fundos de um apartamento vizinho. Logo nas primeiras noites eu tive insônia. Era algo até frequente em minha vida, e nessas ocasiões eu ficava procurando o que fazer para passar o tempo. E como na maioria das vezes não tinha nada de interessante na televisão, eu me distraía com tapeçaria, que é um dos meus grandes prazeres. Outras vezes eu ia para a janela fumar e pensar na vida. Em um desses dias eu estava na janela do quarto da frente e fui para a janela do quarto dos fundos e fiquei por lá fumando meu cigarro. Foi quando observei, pela primeira vez, a minha vizinha, pois fazia apenas 2 semanas que eu havia me mudado para lá. Ela estava na área de serviço, no escuro, assim como eu estava no meu apartamento, também no escuro. E ela parecia estar preocupada com alguma coisa, indo de um lado para o outro. Às vezes, ela parava olhando o chão, com uma das mãos junto ao queixo, enquanto cruzava o outro braço junto ao corpo. Ficava um tempo assim e, em seguida, voltava a andar de uma ponta a outra da área. Ela ficou assim por um tempo e depois voltou para dentro do apartamento. Observando essa cena, eu fiquei com muita pena dela. Parecia estar bastante preocupada. 3 dias após esse ocorrido, eu enfrentava mais uma noite de insônia. Tentei me distrair fazendo um bolo, e enquanto ele assava, eu fui fumar na janela da frente. E zanzando pelo apartamento, acabei indo para a janela do quarto dos fundos. E qual não foi a minha surpresa quando avistei novamente a minha vizinha. Eu queria que ela notasse a minha presença. Quem sabe poderíamos ficar amigas. Afinal de contas, pelo jeito, ela também sofria de insônia. Mas ela não olhava em minha direção. Eu acabei de fumar e fui dormir. Decorridos mais alguns dias, eu novamente fui fumar um cigarro à noite e me dirigi para a área de serviço, e a minha vizinha estava lá. Ela parecia estar intrigada com alguma coisa ou precisando muito de ajuda. Sei lá, de uma palavra amiga. Mas ela ficava olhando para o chão, depois para o teto, se virava e voltava, entrando pela cozinha novamente. Mas dessa vez, diferente das outras ocasiões, não era tão tarde. Acho que era por volta das 23h30. As luzes da área de serviço e cozinha estavam acesas. Deu para ver melhor a fisionomia preocupada e triste da minha vizinha. Eu sempre fui muito discreta, mas dessa vez eu decidi me arriscar e conversar com ela. Então, eu fui até o apartamento da minha vizinha e toquei a campainha. Algo me dizia que deveria falar com ela, mas eu já estava arrumando um pretexto qualquer, nem que fosse pedir um pouco de açúcar. Mas fiquei ali tocando a campainha e ela não veio me atender. Eu tive até a impressão de que ela me viu pelo olho mágico. Como ela não abriu a porta, eu fui embora. O tempo se passou e, ao fazer amizade com uma vizinha do apartamento abaixo do meu, eu falei que sofria de insônia, tal como a vizinha dos fundos, e contei que havia zanzando na área de serviço durante a madrugada. Meu sangue gelou quando a minha vizinha de baixo disse que a mulher que morava no apartamento em frente
havia tirado a própria vida no local havia 2 meses e ele estava fechado com seus pertences, pois seus familiares estavam tratando da herança. Mais um relato do site casafantasma.org, enviado pela Luísa, do Rio de Janeiro. Essa história foi contada pela minha mãe. Quando eu e meu irmão nascemos, a minha mãe trabalhava em uma churrascaria em Brasília e nós morávamos em um alojamento que ficava ao lado dessa churrascaria. Logo na entrada desse alojamento, havia banheiros, chuveiros e máquinas de lavar, que eram utilizados pelos funcionários. Certa noite, após o expediente, a minha mãe foi tomar banho em um desses banheiros. Quando ela estava quase terminando, ela ouviu alguém chutando a porta e correndo. Ela saiu do banho e foi ver quem tinha feito isso. Ela ainda conseguiu ver alguém correndo para fora dos alojamentos. Na verdade, ela viu apenas uma capa preta. Após o ocorrido, a minha mãe contou para os amigos o que tinha acontecido e eles foram procurar. Um deles disse que viu um cara de capa preta e um chapéu grande andando pelo estacionamento. E eles ficaram loucos procurando por ele, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Coincidência ou não, no ano passado, essa pessoa apareceu para o meu irmão aqui na frente de casa. Viemos morar no Rio Grande do Sul quando eu e meu irmão tínhamos entre 5 e 6 anos. O meu irmão tem a mania de dormir tarde da noite. E em certa noite ele estava jogando com seus amigos. E depois de algumas horas, ele falou que iria dormir. Mas nosso cachorro começou a latir muito e meu irmão foi ver o que estava acontecendo. Ele olhou por um buraquinho da porta e viu algo que o deixou paralisado. Ele viu um homem todo de preto, com um chapéu grande que cobria todo o rosto, olhando para nossa casa. Outro relato aqui da mesma pessoa. No mês passado, tive a minha primeira paralisia do sono. Lembro-me que acordei e não sentia meu corpo e minha boca estava seca. Tentei chamar pelo meu irmão, mas minha voz não saía. Então, eu olhei para a porta do quarto, que fica aos pés da minha cama, e de lá dá para ver um pouco da sala de estar. Quando eu olhei de primeira, eu não vi nada, mas conforme meus olhos foram se acostumando com a escuridão, enxerguei alguém alto sentado no sofá. Imaginei que fosse meu padrasto, mas era muito magro. Depois de um curto período de tempo, aquele ser se levantou do sofá e foi em direção ao meu quarto. E na medida em que ele se aproximava da porta, eu comecei a escutar conversas paralelas ao meu lado, mas não havia ninguém. Comecei a chorar de tanto desespero. Quando aquele ser chegou na porta, ele ficou olhando fixamente para o meu irmão, mas logo depois olhou para mim e subiu na minha cama lentamente. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Eu me sentia fraca e mal conseguia respirar. Aquele ser ficou em cima de mim, e nesse momento eu fechei meus olhos e comecei a rezar o Pai Nosso. E depois disso, eu caí no sono, e só acordei no dia seguinte. Contei ao meu irmão o que havia acontecido, e ele ficou muito assustado. Também contei para minha mãe, e ela disse que fiz o certo em rezar para me livrar daquela coisa. Confesso que até hoje, quando me lembro daquela noite, volta aquela sensação de medo e agonia. Esses relatos foram enviados pela Eduarda Emanuele. Ela enviou lá no Telegram e eu pedi autorização para contar aqui para vocês. E muito obrigada, Eduarda. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima quarta!